Glória a Deus. Eita, com o Alexandre, vem com 3 aí. Vem orar, Alexandre. Vem fazer essa oração pela vida das nossas crianças. Glória a Deus. Amém. Cadê as crianças? Venham aqui à frente. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui em Tua presença, Deus. Quero colocar, Pai, a vida de cada criança que está aqui, Pai, que são o presente dessa geração, Deus. Que essas crianças, Pai, sejam exemplos a serem seguidos, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam, Pai, uma voz nessa nação, Deus, que nenhuma ideologia deste mundo, Pai, venha inundar a mente, nem o coração dos nossos filhos, Pai. Nos dê graça, Pai, como pais, Deus, para ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar, Pai, para que eles, Pai, te sirvam e vivam para glorificar o Teu nome, Deus. Abençoe a vida de cada criança que está aqui, Deus, com as fortes mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja. Bate palmas, glorifique ao Senhor. Aleluia. O filho do parafuso, ele não para. Eu acho que eu peguei na cabeça dele umas 4 vezes. Ele foi abençoado aqui umas 4 vezes. Aqui, ali, ali. Glória a Jesus. Uma bênção de Deus. Amém. Os pequenininhos vão para a salinha agora. Podem ir para a salinha. E os grandinhos, abra comigo a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos. O capítulo é o 5, versículo 21. Marcos 5. Oi? Pronto. Se eu não parar, sai de olho fechado, de boca aberta, fazendo careta, só Jesus na causa. Não salva uma. O modelo já não ajuda muito. Marcos capítulo 5, versículo 21. Glória a Jesus. Acharam? Fala assim: Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia e o comprimia e o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Quem que é esse pregador aí, hein? Quem que é esse que está pregando? É o Oliver que está pregando. Jesus, Oliver. Eita, glória a Deus, aleluia. Diz assim, olha, ouvindo falar de Jesus, o Bruno olhou para mim e falou: ele não cala, pastor. É pregador, vai ser pregador também. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele. Veio por onde? Olha que interessante. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, sem olhar nos seus olhos, sem ver a sua face, sem o cumprimentar, sem estabelecer nenhum tipo de conexão, de relação. Veio por trás dele, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia
e sentiu no seu corpo: está curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Você está de brincadeira, Jesus? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele, não mais pelas costas, mas diante dele, e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste mal. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta, feche os teus olhos. Fale para o Senhor: Senhor, fale comigo hoje. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Que seja uma palavra, Senhor, que seja uma palavra apenas. Mas fale comigo, Senhor. Meu Deus, se eu ouvir uma palavra que vem da parte do Senhor, eu tenho certeza que eu jamais serei o mesmo. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui, Senhor, transformado pelo poder do Senhor e para a glória do teu santo nome. Eu oro ao Senhor, ó Deus, por cada filho do Senhor aqui, por aquele, Senhor, que ainda nem sabe que são filhos, mas são filhos do Senhor. Eu peço ao Senhor que nesta noite possamos desfrutar todos nós de um momento, Senhor, prostrados aos teus pés, olhando na tua face e ouvindo, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, o contexto desta passagem: Jesus havia estado em Decápolis e havia libertado aquele gadareno. E quando as pessoas daquela cidade ouviram, o texto é bem claro, ouviram falar do que Jesus havia feito com o gadareno, e ouviram falar do que havia acontecido com os porcos, eles disseram: Jesus, nós não queremos o Senhor aqui. Nós não queremos o Senhor aqui, vai embora. Porque a princípio, irmãos, a estada de Jesus ali, embora tenha trazido libertação a um gadareno, trouxe perdas para alguns. E essa é a grande realidade de muitos de nós. Ninguém quer perder nada para o reino. Queremos ganhar o reino, mas sem perder absolutamente nada. E não entendemos o que a palavra de Deus diz, que para ganhar é necessário a gente perder. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Isso é um mistério. Mas quando eles viram que os porcos haviam se precipitado, eles tiveram aquele prejuízo: nós não queremos Jesus aqui, vai embora. Porque nós não queremos perder mais nada. Nós não queremos perder nossos ganhos, nós não queremos perder nossa vida, a nossa forma de ser, vai embora. E Jesus entra no barco e volta.
E quando ele volta e ele ancora ali o seu barco, uma multidão já o esperava do outro lado. E Jairo, príncipe da sinagoga, ele veio desesperado, porque a filhinha dele, em uma das versões ele fala filhinha, minha filhinha. A filhinha dele, de 12 anos de idade, ela estava doente, ele viu que ela já estava quase à morte, nos últimos suspiros. Então, num ato desesperado, ele se lança aos pés de Jesus, e ele clama a Jesus, como foi ministrado aqui, ele clama a Jesus, e pede a Jesus, Jesus, vamos até minha casa, Jesus. A minha filhinha, ela está enferma, está quase à morte. Senhor, vamos até a minha casa, para que o Senhor imponha as mãos sobre ela, e ela seja curada. Jesus manda que ele levante e diz, nós vamos até a sua casa. E aqui a multidão o cercava e o oprimia, o apertava, e eles estavam indo. E de repente, nessa história, aparece um personagem secundário, mas que na verdade, para Jesus não existe secundário. Todos têm o mesmo valor, todos têm a mesma importância. E se tem um ditado aí fora que, às vezes com a cajadada, nós matamos 2 coelhos com a cajadada só, aqui em uma jornada apenas, o nosso Jesus, ele cura muitos, ele restaura muitos, ele transforma a vida de muitos. A Bíblia nós lemos que havia uma mulher que também, por coincidência, ela estava enferma com a mesma quantidade, ao mesmo tempo de vida da menina, era o tempo de enfermidade que ela tinha, ela sofria de uma hemorragia, e nós lemos aqui no texto, olha, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar dos seus feitos, ouvindo falar do seu nome, ouvindo falar de todos os milagres que ele já havia operado e realizado. Ela estava ali também no meio daquela multidão esperando Jesus passar, porque ela ouviu falar dos feitos de Jesus. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, vai falar que por onde Jesus passava, muitos outros já haviam tocado na orla do seu manto e muitos foram curados. Então ela propôs aquilo no seu coração de que se tão somente eu tocar na sua orla, eu serei curada, porque ela ouviu falar que esse milagre já havia acontecido. E aí nós vemos a importância de nós contarmos os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, sermos um testemunho ambulante de tudo que o Senhor fez, para inspirar a fé de outros, para despertar a fé de outros. Ela ouvindo falar, ela propôs no seu coração. E também ela pensou, eu vou chegar por trás, sem ter que me comprometer, até mesmo pela situação em que eu me encontro, porque a enfermidade que ela tinha, vocês já conhecem, lhe tornava impura, inadequada, inapta a participar dos cultos religiosos, das reuniões religiosas, e até mesmo de tocar em alguém, tocar literalmente, quem tocasse em uma mulher no período de hemorragia que ela estivesse, também ficava impuro e teria que passar pelo ritual de purificação no final do dia, e só depois de passar por esse ritual, poderia exercer as suas funções também normalmente. Então e o contexto vai dizer que por medo da multidão, medo também talvez de Jesus, o que Jesus poderia dizer para ela, se de repente ela chegasse e contasse, a multidão, se percebesse que ela também estava tocando ali, sendo tocada, o quantos que ficaram impuros naquele momento. Então ela pensou no seu coração,
tão somente eu me aproximar dele e tocar nas suas vestes, eu serei curada. E aí Jesus está passando, a multidão está apertando Jesus, e se está apertando Jesus, está apertando todos os discípulos, está apertando todos os que estão perto. Então ela vai se espremendo no meio dos outros e toca nas vestes de Jesus. Quando ela toca nas vestes de Jesus, algo instantâneo aconteceu. Ela sentiu no seu corpo imediatamente, ela sentiu que fora curada. Num de repente, num instante, como ela tinha pensado. Ela chegou por trás, sem nem Jesus a percebê-la, ela pensava. Mas se ela sentiu o poder sobre a vida dela, naquele instante também Jesus sentiu que dele havia saído o poder, que alguém lhe havia tocado de forma diferente, e ele para. Assim como ele para aqui para nós nesta noite. Ele para e faz uma pergunta: quem me tocou? Aí Pedro, Lucas vai dizer que é Pedro. Nós lemos o texto de Marcos, fala que os discípulos, mas Lucas vai dar, tinha que ser Pedro. Não é, tinha que ser esse Pedro, é o Pedro. Na hora que Jesus pergunta quem me tocou, aí Pedro, Senhor, uma multidão dessa te apertando. O Senhor pergunta para nós quem te tocou? Então está todo mundo, não, Pedro, você não está entendendo. Alguém me tocou de forma diferente. E aí Jesus, nós lemos, ele começa a olhar na multidão. Ele já sabia, ele é Deus. Ele vai passando os olhos, nos olhos, procurando quem lhe havia tocado. Quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Ele passa a olhar, eu fico imaginando, ele passa a olhar por aquela mulher, assim, quem me tocou? Aí dá uma olhada ali para outra, quem me tocou? E aí a Bíblia diz que ela, temendo e tremendo, ela sai do anonimato, ela sai do meio da multidão, aquela que veio por trás, Léo, agora ela chega, porque ela já foi vista por ele, ela já percebeu que o seu olhar era diferente, ela chega e se aproxima pela frente e se prostra diante dele, e diz: Senhor, foi eu quem te toquei, e conta toda a verdade. Declara toda a verdade. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para nós: é tempo de declarar. É tempo de declarar toda a verdade. Aquela mulher, ela poderia ter ido embora com o seu milagre, mas Jesus tinha muito mais do que um milagre para aquela mulher. Por isso que ele a procura, e por isso que ele nos procura todos nós nesta noite. Ele está dizendo: olha, eu não quero que vocês vivam de um relacionamento que vem apenas e extrai de mim o meu poder,
e, de certa forma, entre aspas, roubam a minha bênção, conquistam a bênção, tocando por trás, sem se relacionar, sem me conhecer, porque, na verdade, quando nós conhecemos a Deus, é aí que nós passamos a conhecer a nós mesmos também, porque nós só descobrimos quem somos em Deus, nós só somos achados nele. Por isso que ele diz: não, essa pessoa que tem essa fé tão determinada, essa fé de vir tocar, ela não pode ir para casa simplesmente com o seu milagre ali, com essa bênção. Isso é muito pouco. Eu quero mudar a sua história por completo. Eu quero mudar a sua identidade por completo. Eu quero que ela saia daqui sem esse medo, sem esse temor de se relacionar, de se aproximar, de conhecer a Deus, conhecer o seu favor, conhecer a sua graça, conhecer o seu amor, conhecer quem realmente Ele é. Deus não quer que o sirvamos por medo. Deus não quer que o sirvamos por medo do inferno. Kathleen, como uma grande avivalista, ela disse assim: Senhor, se eu te servir por medo do inferno, que o Senhor me mande para lá. E se eu te servir também pensando simplesmente no céu, que o Senhor não permita que eu vá para lá. Porque o céu só é céu se Deus estiver. Eu quero me relacionar, porque o Senhor, aonde o Senhor estiver. Declare tudo. Irmãos, é tempo da gente declarar. E a primeira coisa que Deus quer que declaramos nesta noite, igual aquela mulher fez, declarar a sua situação, declarar o seu estado, declarar. Ela teve que declarar que até então ela se encontrava impura, separada, por causa de uma condição. Então ela teve que declarar diante do Senhor e declarar diante de todos o seu estado, a sua condição. E aqui a gente aprende de uma forma, na tipologia, tipifica aqui todo aquele que vive, de certa forma, na prática do pecado. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e nos impede de um relacionamento íntimo com o Senhor, e nos impede muitas vezes de nos relacionar com Ele face a face, e aí vem o medo, e aí vem a vergonha de se aproximar dEle. Aí às vezes vem simplesmente para pegar uma fagulha e se distancia novamente, e quer viver no anonimato. Aí Jesus diz: não, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E ela declarou toda a verdade. A primeira coisa que ela diz: eu me encontrava impura. Eu me encontrava impura. Por causa da minha condição, eu estava separada. E por isso eu fiquei com medo de me aproximar. E por isso eu fiquei com medo até mesmo de dizer, por não imaginar como o Senhor me trataria. E até mesmo a forma como a multidão, ou até mesmo os seus discípulos me tratariam. Então confesse para o Senhor, o que tem te deixado impuro? Confesse para o Senhor, o que tem te levado a se esconder da presença do Senhor? Como Adão fez e Eva fizeram ao pecar. E o Senhor veio, Alisson, para se relacionar com eles, como o Senhor sempre veio, para ter um relacionamento face a face. Quando eles ouviram os passos de Deus no jardim, eles correram porque estavam com medo, porque agora o pecado fazia separação, e eles preferiram se distanciar. Adão, onde você está? Senhor, estamos aqui escondidos. Adão, mas por que nós estamos nus? Mas quem te fez saber que estava nu? Deus estava esperando a confissão. Mas o que Adão fez? Coloca a culpa na mulher e em Deus. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu.
Foi a mulher que o Senhor me deu. Não é esse tipo de confissão que Deus espera de nós. Não é esse tipo de declaração. Ela declarou tudo, nós só sabemos da sua história e ficou registrado para nossa inspiração, ficou registrado para o nosso crescimento. Ela declarou tudo. Eu me encontrava impura, há 12 anos eu vivia dessa forma, mas quando eu ouvi falar que o Senhor ia passar, eu queria pelo menos a cura. Mas ela declarou tudo. Declare. Qual é o pecado que tem te feito separação entre você e Deus? Declare, coloque nome nesse pecado. Coloque nome. Não é, ai Senhor, me perdoa se eu pequei. Não é se eu pequei, não. É fala o nome do pecado. É declarar o nome do pecado. Senhor, eu estava dessa forma há 12 anos, impura, separada. Qual é? Qual é? Declare. Declare para o Senhor. Declare para Deus. Olha aqui para mim. A Bíblia vai dizer que se confessarmos, declarar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus não quer ver, mas é porque a carne é fraca. Deus não quer ver justificativa, Deus quer ver uma declaração. Senhor, o problema sou eu. Mas fulano e Beltrano fez isso comigo, por isso que eu estou assim. Não, você está assim porque você deixou a ofensa descer para o seu coração. Não foi por causa de fulano e Beltrano, não. É você que deixou entrar para o seu coração e está vivendo dessa forma, distanciado do Senhor, distanciado de um relacionamento íntimo com o Senhor. O Senhor quer que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, completamente livre, transformado e com uma palavra diferente, mas é necessário declarar. Talvez, homem, o que você precisa declarar é: Senhor, eu estou vivendo na prática da promiscuidade. Senhor, o meu pecado é pornografia. Existem homens, filhos de Deus, que estão aí aprisionados na pornografia. Existem outros que estão traindo suas esposas. E está achando que está tudo bem. Deus esses dias tem batido na gente de uma forma de amor diferente. Hein? Quem tem ouvidos, ouça os gritos de amor do Senhor para com a sua vida. Declare. Deus, há muito tempo eu tenho me escondido da sua face, porque eu estou vivendo dessa forma. Declare. Declare para Deus: é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Declare. Confesse. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Declare em nome de Jesus, se liberte disso em nome de Jesus, seja livre disso em nome de Jesus, e saia daqui nesta noite hoje livre de toda acusação, de toda amarra, de todas as cadeias do demônio sobre a sua vida. Seja livre. Jesus está perguntando: quem me tocou? Não saia da mesma forma, não. Jesus está olhando para a gente, está dizendo: quem me tocou? Eu espero que você declare, porque eu quero mudar a sua vida por completo. Ela declarou toda a verdade, não colocou desculpa, ela declarou toda a verdade. Outra coisa que Deus espera de nós nesta noite: declarar para Jesus aquilo que está nos tornando fraco, aquilo que está nos tornando limitado. Porque sem sombra de dúvidas, irmãos, 12 anos de hemorragia, aquela mulher andava fragilizada. Aquela mulher, ela andava com a aparência, gente, um rosto, imagine um rosto bem anêmico, fragilizado. Não tinha disposição para nada. Assim como muitos cristãos estão vivendo uma vida espiritual anêmica,
uma vida espiritual sem força, uma vida espiritual sem vigor, uma vida espiritual sem paixão. Jonathan Edwards disse um dia para nós pregadores: olha, que os seus sermões sejam cheios de fogo, ou então joguem os seus sermões no fogo. Ministro de louvor, nós cantamos com paixão, com fogo, com verdade. Ou nós não cantamos. Cantar que Jesus é cura mesmo, e canta com autoridade, e canta com propriedade, e canta com fogo. Transmita essa verdade. Mas aí nós vemos muitos cristãos que estão fragilizados. Declare toda a verdade, declare para o Senhor o que está te deixando fraco. Talvez o que está te deixando fraco é porque você não tem se alimentado como deveria se alimentar. O seu contato com a palavra é esporadicamente. O seu contato com a palavra é só aos domingos. E aí nós escutamos muitas vezes: ai, é tão bom vir no domingo, né? Que a gente sai daqui aliviado, a gente sai daqui até fortalecido, né? Ai, que maravilha. Mas aí o contato que tem é só no outro domingo. Sai no domingo aqui cheio, mas na segunda já está lá com aquela cara de morto novamente, com aquela cara de fracassado, de derrotado, sem vida, sem brilho. Não faz diferença na vida de ninguém, não faz diferença nem na própria vida. Declare toda a verdade. Declare para o Senhor o que está te deixando fraco. Ah, o que está me deixando fraco é que eu não tenho tempo. Não. Será que não? O que está faltando realmente é prioridade. Prioridade. Às vezes nós cantamos que amamos ao Senhor, mas não damos o tempo devido para um relacionamento de intimidade e comunhão com Ele. Não queremos contemplar a sua face. Senhor, o salmista vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura. Fala assim: contemplar. Contemplar. Contemplação demanda tempo. Tempo. E ele diz assim: olha, eu pedi ao Senhor e eu vou buscar. No que depender de mim, eu vou determinar um tempo para contemplar a sua face, contemplar a sua glória. Eu quero cantar junto aos anjos. Eu quero ver, Senhor, o que Isaías viu. Senhor, eu quero ver o que Paulo viu, o que Saulo viu, como vocês aprenderam hoje na escola bíblica dominical. E você dedica um tempo, mas aí nós vemos muitos cristãos, irmãos, que já deveriam estar voando, rompendo, correndo. Muitos que já deveriam estar levantando aí altos pesos aí, mas se encontram raquíticos, anêmicos. Por quê? Estão perdendo as forças. Declare para o Senhor qual é a causa. Qual é a causa? Assiste 10 séries, termina uma, maratona outra, mas diz que não tem tempo para ler a Bíblia, vai se tornar fraco. Declare toda a verdade. Declare toda a verdade. Não, está na hora de eu mudar a minha história, Senhor. Não está na hora de eu mudar a minha história. Em nome de Jesus, irmãos. Estava falando outro dia com um dos nossos líderes. Nunca pare de crescer. Nunca pare de estudar. Nunca pare de evoluir. Procure, em nome de Jesus, estabeleça como meta ler pelo menos um livro por mês. Ler a Bíblia diariamente. Ter um tempo a sós com o Senhor, de oração, de contemplação, de quebrantamento. Ter um tempo com Deus. Declare toda a verdade. Senhor, na verdade eu estou fraco porque eu não tenho dado o devido tempo ao Senhor. Quero ser forte, quero levantar peso, mas não me exercito. Não tem jeito. Quero adquirir massa, mas não me exercito. Não vai ter como.
Quer emagrecer, mas não fecha a boca e não faz uma atividade física, não vai ter jeito. Vamos correr, irmão. A gente podia marcar para o dia 19 aí, né? A gente ir lá para o parque, a gente fazer uma corridinha, né? Aí, ó, já tá ligado aí, já ligou um monte de gente aí, ó. Vamos de novo, né, Gil? A gente faz 15 lá. Posso falar não, que o Gil vai querer correr 21 lá, viu? Ali, se for, ele vai embora. Até morrendo ele vai. Que a gente seja desafiados para maratonar na Bíblia. E a gente caminhe com a mesma paixão, com o mesmo foco. Que a gente seja desafiado. Que a gente volte a ser apaixonado, irmãos, em nome de Jesus. Pela oração, pela palavra, pela meditação, pela contemplação ao Senhor. Como você gosta de um futebol. Como você gosta daquela pelada. Tem homem que diz assim, e eu até concordo assim com a questão do compromisso, né? Ó, não mexe no dia da minha pelada, que minha pelada é santa. Usa até esse termo, né? Que tenha essa mesma prioridade com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Declare toda a verdade. Declare outra coisa também aqui, que eu achei interessante nesse texto. Sabe por quê que é bom a gente declarar? Porque a Bíblia diz que todas as coisas já estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Então ele já sabe de tudo. A gente não encobre de ninguém. Eu posso encobrir da minha esposa, eu posso encobrir dos meus filhos, eu posso encobrir até de vocês. Mas de Deus não tem como. Deus me vê como eu sou. Então declare toda a verdade. Declare inclusive, Senhor, eu estou agora olhando para o Senhor, não tem jeito. Então eu vou falar a verdade, tá? Ela declarou toda a verdade. Senhor, ó, eu só vim aqui te buscar porque eu não encontrei em outro lugar. Senhor, ó, eu procurei em vários médicos. Senhor, e o que eu tinha de dinheiro, o que eles pediam, eu investia e eu gastava. Senhor, mas o meu estado foi só se tornando cada vez pior. A história dessa mulher parece muito com a nossa. Muitas vezes nós só buscamos a Deus depois de ter buscado em várias outras fontes, tentado de várias outras formas, tentado de vários outros meios, inclusive muitas vezes dando até aquele jeitinho brasileiro, que se não for dado um jeito, e esse jeito em Cristo Jesus, vai levar muitos a um distanciamento de Deus. Ela diz, Senhor, eu só vim aqui depois que eu vi que nada mais funcionou. Aí quando eu li esse texto, eu me lembrei de Salomão. Salomão sábio diz que buscou alegria, buscou o prazer, buscou a satisfação em muitas coisas. Ele vai dizer que primeiro buscou alegria, buscou prazer nos vinhos, nas bebidas. Mas aí ele viu que não estava lá. Então ele buscou a alegria, buscou a satisfação e buscou o prazer em riquezas, em ouro e prata. Mas depois ele viu, e foi um dos homens mais ricos da terra, ele viu também que não estava lá. Ele buscou em fazer coleção. Ele tinha coleção de cavalos. Os cavalos mais bonitos, mais lindo, aqueles cavalão, ele tinha aquilo tudo, um aras lotado, mas também, rapaz, pensa num camarada que buscou alegria em mulher, pensa num camarada que era, como diz lá no Ceará, pensa num raparigueiro. É um termo lá do Ceará.
camarada teve mais de 700 mulheres e não sei, 300 concubinas. Gente do céu. Aí ele buscou no trabalho, em plantações, em vinhas, buscou se identificar também nisso, e buscar alegria, e buscar a realização. Aí depois ele termina dizendo: eu descobri que tudo era vaidade, enfado e aflição. Aí ele atinou para Deus. Ele termina dizendo esse livro: olha, de tudo que se deve guardar, tema ao Senhor, tema a Deus. Declare tudo. Declare, seja honesto. Seja honesto, declare. Senhor, eu estou aqui porque eu já busquei em tantas outras cisternas, mas eu percebi que eram cisternas rotas, quebradas, que não se sustentavam. Declare toda a verdade. Amém? E declare para o Senhor também os seus medos e as suas necessidades. Declare para Deus os seus medos e as suas necessidades. A Bíblia nos ensina a respeito disso, que nós devemos apresentar diante do Senhor, diante de Deus, todas as nossas ansiedades, todas. Devemos declarar. E ela declarou o seu medo, ela declarou suas dúvidas, ela declarou as suas preocupações. E aí, nós vimos o que aconteceu. E qual a importância, irmãos, de nós declararmos, de nós confessarmos, de nós anunciarmos? Primeira coisa, da importância de nós fazermos tudo isso, essas declarações, para nós darmos a honra devida ao nosso Deus. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós devemos declarar e dar a honra ao nosso Deus, contar as bênçãos, contar os favores, contar os livramentos, contar o que Ele tem feito por nós, para que através de nós o nome do Senhor seja glorificado, o nome do Senhor seja exaltado. Então Jesus olha, e quem me tocou? Alguém me tocou de forma diferente, e ela declara toda a verdade, e aí o nome do Senhor é glorificado, o nome de Jesus é glorificado ali. Todos ficaram sabendo que só de tocar na orla de Jesus, o milagre aconteceu, o nome de Jesus foi exaltado, o nome de Jesus foi glorificado. Então nós declaramos para a glória de Deus. Mas qual a outra importância de nós declararmos? Porque na caminhada, muitas vezes próximo de nós, além de uma multidão, né, tem Jairos. Aquele homem estava ali, indo com Jesus, e aí ele para, e talvez no seu coração até pensando: vamos logo Jesus, porque minha filha está ali, está quase morrendo, como, talvez pensando, né, como que o Senhor foi? Mas quando aquela mulher começa a declarar, quando aquela mulher começa a contar o seu testemunho, e dizendo: olha, há 12 anos, aí ele pensa: gente, olha que coincidência, a mesma idade da minha filha. E aí quando ela conta que foi curada, naquele instante, não de repente, sem sombra de dúvida, a fé de Jairo foi fortalecida. Amém? Então nós devemos declarar para fortalecer a fé de muitos que estão cansados, estão sobrecarregados, estão aflitos.
estão passando por uma situação que um dia você já passou, mas Deus lhe deu vitória. Amém? Declare. Declare. Porque aquela própria mulher, ela só se posicionou daquela forma porque ela ouviu falar dos feitos de Jesus. Então nós não podemos guardar as bênçãos de Deus só para a nossa vida. É tempo de se levantar e declarar, contar os feitos do Senhor, que o Senhor tem feito por nós. E grandes coisas tem o Senhor feito por nós, por isso estamos alegres. Conte as bênçãos. Conte as bênçãos. Pastor, não tem bênção para contar? Não tem, vou te dar uma, você está vivo. Amém? Você quer bênção maior do que essa? Você está vivo. E a Bíblia diz que a sepultura não pode louvar, mas todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que está vivo, louve ao Senhor, glorifique a Deus. Glorifique a Deus pelo fôlego de vida. Pastor, não, eu vou te dar outra. Você comeu hoje. Amém? E você vai comer daqui a pouco de novo. Aí você fala, pastor, parece que vejo. Não foi carne nem sangue quem te revelou, né? Já está contando os minutos para ir comer aquele hamburgão, aquela pizza, glória a Deus. Não, pastor, eu vou fazer um mexidão da sobra do almoço. Oh, glória, aleluia. Mexidão com ovo, eu que gosto do mexidão, gente. A Rafa faz um mexidão que é melhor do que o mexidão do Zé Maria. Ainda existe o mexidão do Zé Maria? Deixa eu parar, senão eu termino o sermão antes do tempo. Conte as bênçãos. Conte as bênçãos. Conte as bênçãos, declare. Porque às vezes tem um Jairo que vai chegar e vai receber uma notícia. E a notícia que ele recebeu não foi uma notícia muito boa. Foi, Senhor, perturba mais Jesus, não. Não perturba mais o mestre, não, porque sua filha morreu. Não tem mais jeito. E aí, antes que Jairo se desestruturasse, Jesus fala com ele: não temas, crê somente. Sua filha vive, ela está só dormindo. Ai, irmãos, ele acabou de ver uma mulher contando um milagre tremendo. E agora Jesus falando isso, ele vai para casa cheio de fé. Ele vai para casa cheio de esperança. Ele vai para casa com a alegria da certeza de que Deus estava cuidando. Conte as bênçãos. Amém? Então conte as bênçãos para o bem de Jairo. Mas conte também, declare toda a verdade para o seu próprio bem. Por que para o seu próprio bem? Porque foi depois dela declarar. Ela se aproximou, se prostra diante do Senhor, reconhecendo Jesus como Rei, como Senhor, declara os seus feitos, os feitos de Jesus, declara a sua condição. Aí Jesus volta para ela, e agora alguém que era apenas uma mulher no meio da multidão. Jesus olha para ela e diz: filha. Vocês não conseguem achar aquela partezinha do The Chosen aí, não? Já pensou? Aí eu te peguei, né? Da mulher do fluxo, quando ele olha para ela e diz: filha. Por que é importante nós declararmos as grandezas do nosso Deus, do nosso Senhor? Porque Ele transforma a nossa identidade. Ele transforma a nossa vida. Ele chama ela de filha. Alguém que chegou com medo de ser rejeitada, Nádia. Alguém que chegou com medo tremendo do que Jesus iria dizer para ela. Se iria expulsá-la por causa da sua condição. Se iria expulsá-la por causa da sua história. Se iria expulsá-la por causa do seu passado. Ela escuta uma palavra de amor, de carinho, de aceitação. Filha, a tua fé te salvou.
Ela poderia ter ido embora, irmão, simplesmente com uma cura. Só com uma cura. E pronto, acabou. Mas não, Jesus para naquele instante, porque queria que ela voltasse não apenas com uma cura, não apenas com o seu problema terreno resolvido por um tempo, mas Jesus resolve o seu problema de eternidade. E é isso que Jesus quer fazer com todos nós. Resolver o nosso problema da eternidade. E o nosso problema de eternidade só é resolvido quando nós declaramos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Romanos 10, 9, 10. Diz assim, olha, a importância de declarar. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares, ou seja, declarar de verdade, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz-se confissão para salvação. É necessário confessar. Você já declarou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Você já confessou a Ele? Ou você continua vindo, recebe um milagrezinho e vai embora? Continua vindo, recebe um milagrezinho, tem ali um ânimo, um vigor renovado e vai embora? Não. Jesus está procurando você hoje, olhando nos seus olhos e dizendo: você já me tocou de uma forma diferente. Eu já parei por você. Eu sei que você tem fé. E eu sei todas as necessidades, todas as lutas, todas as dificuldades que você tem enfrentado. E eu tenho auxiliado e ajudado. Mas eu quero resolver um problema. O maior de todos os problemas. O problema que a gente tinha com o Pai. Tínhamos uma dívida para com o Pai. Mas Jesus pagou essa dívida. E está dizendo: agora é possível você ter paz com Deus. E Ele não vai ser apenas o seu Deus. Vai ser o seu Pai. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Seja curada. Seja livre. Aquela mulher, ela foi embora sem medo agora. Não apenas com a sua saúde física, mas o seu espírito vivificado, a sua alma transformada. E é isso que Deus quer fazer com todos nesta noite. Vocês têm? Tem? Então baixa aí. Desliga a luz. Essa turma da mídia, vamos ver. Glória a Jesus. Desculpa, tente amanhã. Não, por favor, só um momento, só um mato! Pare com isso! Pare com isso! Por aqui, senhor. Por aqui, por favor. Salve ele, por favor. Ele precisa passar. O que está acontecendo? O que foi? Quem tocou em mim? Todo mundo para trás. Eu fiz uma pergunta. Quem tocou em mim? Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. E o senhor pergunta quem tocou em você? Todos tocaram. Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder.
Quem tocou em mim? Apresente-se. Professor, Eu que toquei. Só na ponta do seu manto, só na borda, eu prometo. Você não está impuro. Por que no meu manto? Desculpa, eu sei que devia ter pedido. Mas se você me tocasse, isso o tornaria ritualmente impuro de acordo com a lei. Eu estava doente. Eu fiquei doente por 12 anos. Eu sangrava e ninguém conseguia parar. Mas eu acreditei que se eu pudesse tocar só na borda do seu manto... Eu estava certa, obrigada. Quem te disse que eu poderia curar? Um homem no tanque. Ele estava certo. A hemorragia parou. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Não foi o meu manto que curou você. Mas foi instantâneo, senti na hora. Eu sei, mas não foi isso. Foi a sua fé. Professor, ela sangrou durante tanto tempo. Podemos levá-la? Ela está limpa. Você me abençoou hoje. E eu sei. Eu sei, minha filha, que foi uma luta para você durante tanto tempo. Você deve estar exausta. Vá agora em paz. A sua fé curou você. Eu gostaria de poder ficar mais tempo, Aleluia. mas tem outras coisas a fazer. Aleluia. Coloque-se sobre os seus pés. Vamos declarar o nome de Jesus. Feche os teus olhos um instante. O Senhor nesta noite quer mais do que te curar. O Senhor quer que você saia daqui como filho, como filha. Alguém que decide declarar. Enquanto os irmãos cantam, Jesus, ele te procura. Quem me tocou e quem quer sair daqui realmente transforma. Eu quero declarar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Enquanto os irmãos cantam, se você quiser fazer isso, assim como aquela mulher, você vai sair do meio da multidão e você vai vir cantar cá na frente. E aí depois nós vamos fazer mais uma oração. Amém? Feche os teus olhos. Declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. É tempo de sair da multidão e se apresentar diante do Senhor. Jesus, É tempo de sair do anonimato teu nome, e receber uma nova identidade. quebrando os vícios dessa
nesta geração. Mais do que uma cura, uma libertação, uma restauração. Declaro que a esperança e liberdade. Deus quer te dar um nome, uma identidade de Clamo filho, de filha. Jesus. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Hoje é o dia em que o Senhor está passando, está te dando a oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Aleluia. Dissipa as trevas, vence. Não deixe o medo, não deixe o medo, não deixe nada, não deixe ninguém. Aleluia. De impedir de receber a Jesus, de declarar Jesus nesta vida. Aleluia. Sobre toda alma em depressão. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te escravizar. Não, 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 não. É tempo de declarar Jesus. É tempo de declarar Jesus. Jesus, eu já procurei de todas as formas, eu já procurei de todos os jeitos, eu já procurei de todas as maneiras. Senhor, eu estou cansado, eu estou cansada, eu me rendo a Ti nesta noite. Aleluia. Venha, venha, venha. Saia da multidão hoje. Aleluia. Seu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Deus, em nome de Jesus, eu sei que existem pessoas, Senhor, que o medo estão aprisionando neste momento. O medo, Senhor, o medo tem aprisionado, tem impedido, Senhor, esta pessoa de viver um tempo, um novo tempo em Ti, e isso já há muito tempo. Em nome de Jesus, que todas as cadeias do medo sejam quebradas, sejam despedaçadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as cadeias do inferno que impediam essa pessoa de dar um passo de fé em direção ao Senhor. Meu Deus, de te conhecer não apenas pelas costas, mas conhecer a face do Senhor, os olhos do Senhor, conhecer a sua face, não apenas as suas mãos, mas a sua face. Em nome de Jesus. Vem. É hoje o dia que o Senhor te chama, venha. É hoje o dia que o Senhor te chama. O Senhor te dá coragem, o Senhor te dá ousadia, o Senhor te dá intrepidez. Não tenha medo acerca do que vão pensar, do que vão achar, o que vai acontecer depois disso. Não tenha medo, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Ele cuida e Ele cuidará. Sobre escuridão Ele vai a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Aleluia! Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmão Alindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor receba seu milagre, sua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Luciana e a filha
Vocês já confessaram Jesus outro dia. Vocês inclusive vão batizar agora. Que Deus... Oi? Emanuel. Emanuel tem quantos anos? 10? Já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E que o milagre aconteça na vida de vocês. Amém? Batismo dia 20, né? Em nome de Jesus, nova história. Amém. Amém. E a amiga? Como que é o nome? Dandara. Mais uma Dandara. Tem uma Dandara ali atrás, olha. Glória a Jesus. A Dandara, ela está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, está voltando para Jesus. Como é que é a história? Já aceitou também. Está aceitando? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Dandara, fala assim comigo. Chega aqui mais perto com ela. Você vai falar assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por falar comigo nesta noite. Obrigado por parar e me olhar com olhar de amor, de graça, de bondade e de favor. Senhor Jesus, eu declaro o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Por onde eu passar, eu vou declarar esse amor que me alcançou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Vamos bater palma e glorificar Jesus. Espera mais um pouquinho, tá, Dandara? A senhora também está o quê? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador? Vamos bater palma e glorificar a Deus. A mãe do Rodrigo. A mãe do Rodrigo. Amém. Amém. Como que é o nome da senhora? Irenídia. Irenídia, é isso mesmo? Diferente o nome. Amém. Fala assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu amor e pela sua graça derramada sobre a minha vida. Nesta noite, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro: a minha vida é do Senhor e eu vou viver para a glória do teu santo nome. Senhor Jesus, eu oro ao Senhor, sela a vida das suas filhas nesta noite com a tua presença, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que elas possam viver a partir de hoje um novo tempo, a nova identidade, sabendo que são filhas amadas do Senhor, cuidadas, protegidas, guardadas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro e as abençoo, e todo mundo bata palmas e glorifica Jesus.